A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque desse dia, abençoado e santificado por Ti, nós escolhemos estar aqui contigo. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Queremos pedir a Tua presença. Queremos ter uma comunhão espiritual forte contigo. Abrace a Tua igreja, traga seus anjos. E nós te pedimos, Senhor, que aqueles que ainda não chegaram, que cheguem, porque queremos prestar um culto de adoração a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte dessa família, a família que Te ama e Te adora, em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Tudo bem com você? Feliz sábado. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Como a gente sempre diz, né? No melhor lugar do mundo. Nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com o nosso Deus e também ter relacionamento entre nós. Seja bem-vindo, você que é nosso amigo, nosso convidado, sinta-se à vontade. Vou apresentar para vocês hoje a nossa plataforma, nosso amigo, ancião Eloy, que
também faz parte do pilar desse mês, né? E está aqui com a gente hoje. Obrigado, Eloy. Temos uma participação do nosso pastor Ezequias, querido pastor Ezequias, que hoje também faz parte aqui da nossa plataforma. E o querido pastor Ronaldo, nosso amigo, nosso presidente, que com muito carinho aceitou nosso convite, está aqui hoje com a gente, né? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco para mais um dia de comunhão. Bom dia, queridos. Feliz sábado. Eu sei que hoje está frio, foi um pouquinho mais difícil sair da cama, né? Com esse tempinho que dá vontade de ficar ali aconchegado, dormindo, descansando de talvez uma semana turbulenta. Mas que bom que você ouviu a voz do Santo Espírito de Deus e está aqui na casa dele para juntos louvarmos e adorarmos o seu nome. Saiba que mesmo com sono, talvez forçado ali a levantar da cama, saiba que você escolheu o melhor lugar para estar hoje. E Deus está muito feliz com a sua presença aqui, amém? Vamos então louvar e adorar o nome do nosso Deus neste momento. Eu gostaria de pedir para que você abrisse o seu inário no hino de número 535. Para o céu, por Jesus irei. Porque somente por Ele mesmo nós estaremos lá. E nós somos extremamente agradecidos a Ele por nos dar essa oportunidade de estarmos um dia no céu com Ele. Essa é a nossa maior esperança. Então vamos louvar o nome do nosso Deus. O Evangelho de São Lucas, do capítulo 2, o verso 22, traz uma narrativa muito interessante. Completados 45 dias depois do nascimento de Jesus, seus pais, José e Maria, o levaram ao templo para que a criança fosse dedicada ao Senhor. Este fato estava preso a um outro fato
extremamente importante, ocorrido há 1500 anos antes, quando o povo de Israel foi tirado do Egito. O Senhor dera ordem expressa a Moisés, dizendo: santifica-me o teu primogênito, porque ele é meu. Assim, irmãos, a dedicação, a apresentação do primogênito é extremamente, particularmente significativa. Quando nós dedicamos a Deus os nossos filhos, nós estamos, por este gesto, declarando que Deus é a quem deva ser dado a honra e que o nosso primogênito pertence a Deus. Hoje de manhã, na presença de todos nós, nós temos o privilégio e a alegria de receber o casal, o Edson e a Flávia. Onde estão o Edson e a Flávia? Estão ali. Exatamente 45 dias atrás, como aconteceu com Jesus, nasceu o primogênito do Edson e da Flávia. Eu estou chamando o primogênito de o rei Arthur. O rei Arthur. O Arthur nasceu para reinar nessa família, como soberano. Mas o Edson e a Flávia estão aqui para agradecer a Deus por esse privilégio que Deus deu de colocar nas mãos dele essa preciosa criança para ser educada para a honra e para a glória do nome de Deus. A semelhança daquilo que Moisés ouviu dos lábios de Deus, eles estão querendo dizer publicamente diante de todos nós: nós reconhecemos que o nosso filho pertence a Deus. E eles vieram aqui para apresentar o seu Arthur a Deus, pedir a bênção de Deus sobre essa criança, porque eles vão levá-la para casa para educar de acordo com a vontade de Deus. Nós nos sentimos muito felizes, Edson e Flávia, porque vocês vieram até nós, trouxeram aquilo que mais precioso vocês têm, porque nós queremos agora apresentar a Deus. A palavra de Deus diz que o sacerdote tomou a criança nas mãos, apresentou essa criança a Deus e depois devolveu a mãe para que levasse o menino para casa e educasse segundo a vontade de Deus. É o que vai acontecer agora. Nós vamos receber aqui o Arthur para ser abençoado por Deus. Vamos, assim como estamos, fechar os nossos olhos para orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, diante de Ti está este precioso ser, esta criança encantadora que veio trazer alegria e felicidade ao lar da Flávia e do Edson. Nós a temos, Senhor, diante de Ti agora, nos nossos braços, e queremos pedir-te que Tu olhes para essa criança, que o seu crescimento nesta terra possa ser de acordo com a Tua santa e boa vontade, e que a sua educação possa realmente trazer aos seus pais, aos seus familiares e ao céu aquilo que o céu deseja para essa criança. Que Tu possas abençoar, Senhor, o Arthur,
que as potencialidades que nele colocaste, que possam ser desenvolvidas plenamente, para a honra e para a glória do teu santo nome. Justamente com Arthur, nós esperemos uma bênção para todas as crianças que estão aqui representadas da tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como diretor do Colégio Adventista, eu quero deixar com ele o seu primeiro uniforme. Uma das cerimônias mais belas que nós temos na nossa igreja, a dedicação dos nossos pequenos ao nosso Deus, para que Ele cuide, abençoe, para que eles cresçam em graça, em estatura e em bondade aos olhos do nosso Deus, amém? Isso é uma bênção mesmo, né? Vamos continuar então nesse espírito de alegria, de adoração, de louvor, adorando o nosso Deus. Vamos entoar o hino 471, Confiei no meu Senhor. E Ele me ouviu.
maravilhoso, né? É nós confiarmos no nosso Deus, porque nós seremos bem-aventurados. Vamos entoar agora o hino 401, Abre, Senhor, os olhos meus. Preparando o nosso espírito para a mensagem que ouviremos logo mais, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós estejamos prontos a receber as bênçãos do nosso maravilhoso Deus neste dia de sábado. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver Os homens, todos. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Eu quero ouvir. Mulheres, Abre, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me, cão, a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Esse é um momento muito especial, onde temos o grande privilégio de nos aproximarmos do altar do Senhor, de nos quedarmos diante dele, nos quebrantarmos diante do Senhor, em contrição, arrependimento, buscando dele bênçãos, colocando diante do Senhor nossos agradecimentos também. Nós sempre damos oportunidade àqueles que nutrem no coração um desejo especial, um sonho, uma angústia, que gostaria de se aproximar desse momento do altar do Senhor, para que a gente orasse e clamasse a fim de que o Senhor nos respondesse, atendendo os nossos desejos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alegria, mas também para a glória do seu nome. Então, se você deseja, você que nos visita também, você pode se aproximar nesse momento do altar do Senhor, para buscarmos dele alento. Amém. Eu gostaria de convidá-los, aqueles que puderem, a nos ajoelharmos e buscarmos ao Senhor em oração. Grandiosíssimo Deus e eterno Pai, nosso amigo, nosso exemplo, nosso Senhor, nosso Salvador, louvado para sempre seja o teu nome. Nesse momento estamos ajoelhados diante de ti, certos de que todas as coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente têm a origem em tua pessoa, Senhor.
o Senhor nos ama, que é o melhor para a nossa vida, tem nos dado bênçãos, e por essas bênçãos que nós não conseguimos numerá-las, nós queremos te agradecer nesse momento, louvando o teu nome. Todavia, nós também temos sonhos e desejos. Às vezes sofremos, às vezes passamos por situações complicadas na vida, e nós gostaríamos nesse momento de nos colocarmos diante de ti, Senhor, a fim de que a tua mão de misericórdia seja estendida sobre todos nós. Olha nesse momento para todos os que estão nesta igreja, clamando e pedindo uma bênção especial. Eu não sei exatamente qual é a bênção. De repente alguém precisa do reencontro com a família. Talvez tenhamos aqui alguém que está desempregado. Eu queria te pedir, Senhor, olha para o teu povo, tem misericórdia e nos permite vivermos pelo menos com o mínimo que nos dê dignidade. Se há alguém aqui enfermo, o Senhor já fez tantos milagres, que impedimento haveria, Senhor, para o Senhor também olhar para aqueles que estão doentes e curá-los nessa manhã? Tem misericórdia de todos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma mensagem musical, vamos ter a mensagem falada. Coloca no nosso coração as tuas palavras. Como diz o Salmo 119, o verso 11, coloquei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Possamos ter uma farta alimentação nesta manhã, e que a tua palavra alcance os lugares mais escondidos da nossa alma. Para isso, toma o pastor Ronaldo nas tuas mãos, que ele seja ricamente abençoado, e que o teu poder se manifeste nessa igreja como já tantas vezes aconteceu, Senhor. Agora vamos voltar para os nossos lugares. Nós queremos voltar com a tua bênção, em nome e pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pai, ouça nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Pediria que levantasse a tela. Nós vamos tirar provisoriamente. Obrigado. Bom dia. Que Deus possa abençoá-lo ricamente nesse sábado, cujo início foi frio, né? Estamos aí com o ar-condicionado desligado, o ar-condicionado natural. Se alguém quiser mais frio, é só falar com os diáconos, nós estamos para servi-los. Deus possa abençoá-los. E Deus possa abençoar os nossos visitantes também. Seja bem-vindo a esta igreja. E o nosso desejo é que você saia daqui dizendo: olha, valeu a pena estar na presença do Senhor. Irmãos, hoje é dia 30. Teremos à noite a nossa vigília distrital. E eu queria convidá-los, convocá-los, intimá-los a estarem presentes nesse encontro que será inesquecível. Eu não tenho dúvida disso. Essa vigília vai começar às 10 horas com um momento de confraternização aqui no Colégio Adventista. Nós teremos jantar para todos. Naturalmente uma alimentação mais leve, para que a gente resista a noite toda acordado.
Durante a noite nós vamos ter 2 intervalos para a confraternização também. Nós vamos amanhecer o dia realizando uma Santa Ceia. E depois da Santa Ceia, uma bonita e especial ceia para todos nós. Jesus, a nossa escritora Ellen White, ela afirma que nunca o sol alcançava Jesus na cama. Ele sempre se levantava às madrugadas para orar. E nós precisamos disso. E eu queria convidá-lo. Vai ser um momento muito especial. O trio Lopes vai estar conosco a noite toda. A Ana já é membro desta igreja. Os outros 2 irmãos vieram do Peru, especialmente para essa vigília. Eles vão cantar daqui a pouco. E à noite eles vão estar aqui também louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, não falte. Não falte. Se você desejar vir, venha. Se não desejar, venha do mesmo jeito. Se houver algum impedimento, rompa essa barreira. Você vai ouvir uma voz dizendo: olha, esse é o caminho, andai por ele. É lá. O nosso encontro é aqui hoje à noite. E nós vamos ter uma surpresa. Os discípulos da madrugada, que já estão atuando aí algumas semanas, eles vão buscar essas pessoas que moram na rua, que passam grande necessidade, e trarão essas pessoas para a vigília hoje à noite. Então eles vão também ser impactados. Já que eles passam a noite acordado lá fora, eles vão passar a noite acordado aqui com a gente. Tá certo? Então queremos ver todos vocês aqui. Todas as outras igrejas também estarão aqui. Então será uma festa muito especial. Vamos ver um vídeo de 1 minuto e meio. Por gentileza. Vamos ver um vídeo de 1 minuto e meio. Baixa a tela de novo, desculpa. É que eu vou tirar uma foto daqui a pouco daí, então pode baixar a tela de novo. Eu só queria testar se estava funcionando mesmo. Parece que está. Todos receberam esse livro? Sim? Levante aí só para eu ver aqui rapidamente. Todo mundo, já pegue o livro na mão, fique com esse livro na mão, que nós vamos precisar dele já já. Pegue esse papelzinho também, eu vou explicar já já o que nós iremos fazer. Vamos ao vídeo. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Muito bem.
fazer discípulos. Essa é a nossa grande missão, irmãos. Agora, tanto neste sábado como na próxima semana, durante a semana e até o próximo sábado, nós estaremos vivenciando essa experiência da divisão sul-americana chamada Impacto Esperança. E nós queremos fazer parte desse projeto. Nós queremos também fazer a nossa parte. No próximo sábado nós distribuiremos esses livros de forma seletiva para alguns amigos nossos. Todos vão receber esse material no próximo sábado. Mas nós já estamos fazendo um adiantamento, fazendo algo especial. Todos nós já recebemos um livro deste. Se você pega esse papelzinho que está na sua mão aí, dê uma olhada nele. Eu gostaria muito que todos nós nos comprometêssemos a discipularmos alguém durante o restante do ano de 2015. É muito pouco, mas é o mínimo que nós podemos fazer pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. Então, em vez de distribuirmos os livros aí para as pessoas nas ruas, isso já é uma grande obra a ser realizada, nós queríamos ser pontuais. Nós gostaríamos que durante essa semana você pegasse esse livro, levasse para alguém que você deseja ver evangelizado e alguém que você deseja vê-lo como discípulo do Senhor. Mas para isso, eu gostaria que você se comprometesse. Aí está esse papelzinho na mão, dizendo que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E aí você vai visitar essa pessoa, orar por ela, praticar o discipulado e tornar esta pessoa um discípulo. E aí, durante a semana, olhem para mim agora, durante a semana, eu queria que, hoje à tarde, você levasse esse livro para esta pessoa e mostrasse esse papel à pessoa que você escolheu e dissesse: olha, Freitas, eu escolhi você, vou dar um exemplo, para orar por você, para visitar você, para ajudá-lo, e eu vou fazer isso até os últimos dias do ano de 2015. E se você prestar atenção, eu me comprometi aqui diante da minha igreja, coloquei o seu nome, para que todos os sábados e todos os dias da semana eu ore por você. E eu gostaria de saber se você está disposto a ser um discípulo e permitir que eu faça e realize essa obra por você. Irmãos, naturalmente todos vão aceitar. E aí você vai pegar o nome da pessoa, o endereço, o telefone e um pedido especial de oração, porque a partir do próximo sábado nós vamos trazer esse papel para a igreja, vamos depositar em um local, e todos os sábados, na oração pastoral, até o final do ano de 2015, nós estaremos orando por você que tomou essa decisão e pela pessoa que você está discipulando. E olha, atenção, sabe quanto tempo você vai gastar por semana? 1 hora por semana, só isso. Agora, se não der para fazer isso, aí, irmãos, eu não sei mais o que fazer. 1 hora por semana, para você dedicar essa pessoa, ensinar a Bíblia para ela e torná-la um discípulo também de Jesus. Irmãos, quantos aqui acham que é possível fazer isso? Levante as suas mãos, por favor. Amém. Deus seja louvado. Eu gostaria agora de tirar uma foto, porque essa foto vai ser comprometedora. Eu gostaria que você em uma mão levantasse o papelzinho e na outra mão levantasse o livro, e nós vamos nos comprometer diante do Senhor, e eu vou pedir ao pastor Ronaldo em seguida que faça uma oração. Vamos, pastor Ronaldo, vem aqui comigo, a plataforma também. Vamos levantar. Ainda não. Vamos lá. Por gentileza, todos agora levantando, todos levantando bem alto. Ok, silêncio para a foto, ok? Obrigado. Irmãos, está lançado o desafio. E eu tenho certeza absoluta que você vai aceitá-lo. Não esqueça de que a partir do próximo sábado nós já estaremos orando, não só por você, mas também pela pessoa que você escolheu para discipular. Eu já escolhi a pessoa, já apresentei inclusive aqui o Rodrigo, já marquei com ele os nossos momentos semanais
para estudarmos a palavra. E durante o ano de 2015, eu estarei orando especificamente por essa pessoa, pelo Rodrigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E nesse momento, vamos ouvir o Trio Lopes louvando ao Senhor. Isso vai ser uma palhinha do que vamos ter hoje à noite aqui na nossa vigília a partir das 10 horas. Que Deus abençoe vocês. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy His daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, when with His love He befriend thee, befriend thee. Praise to the Lord, all that is in me adored Him. All that hath life and breath, come down with praises before thee. Let the Amen come from His people again. Gladly forever adore Him. Gladly forever adore Him. Praise to the Lord, we adore Him. Good morning. Desculpe. Buenos dias. Gracias. Bom, agora para vocês que não falam outra língua, bom dia. Que Deus seja louvado, né? Eu estava falando para o pastor que essa é uma igreja internacional, né? É tanta gente de outros países aqui, que beleza. A Novo Tempo tem essa facilidade de juntar esse grupo todo. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Essa manhã que é fria, mas é fria para os outros, né? Nós estamos bem aquecidos em Cristo Jesus. Nós dormimos com um cobertorzinho essa noite, talvez 2, um aquecedor. E tem gente que não conseguiu dormir assim. Tem gente que conseguiu apenas um jornalzinho para colocar em cima, um plástico, porque o plástico esquenta também, é um truque. E possivelmente vocês vão conhecer algumas dessas pessoas hoje à noite, durante a vigília. Pessoas que estão passando por aí, a gente não tem nem ideia. De estômagos vazios, corações vazios, bolsos vazios. Mas nós temos a esperança para poder dar para eles, não é? Além disso, nós temos muito mais do que oferecer. Temos nosso coração,
nossa atenção, nossa intenção, nosso abraço e nosso desejo de ver o reino de Deus lotado de todas as pessoas possíveis. Parabenizar aí os pais do Arthur. Cadê o Arthur? Já foi sentar? Saiu? Não foi o Arthur? Cadê o Arthur? Ah, foi trocar. Opa, tá certo. Mas parabéns, é sempre bonito ver uma criança sendo apresentada e já recebendo o uniforme da escola adventista. Isso quer dizer que ela vai ter uma bolsa permanente, não é, Edita? Por ali. Mas é uma alegria estar aqui. Hoje é um dia especial, toda a América do Sul está envolvida com a distribuição deste livro que fala sobre saúde, os 8 remédios da natureza, aplicados de uma maneira bem interessante, bem atrativa. Muitas igrejas estão optando por fazer esse processo que a igreja aqui está fazendo, é um processo. Na realidade, desde da Semana Santa nós estamos distribuindo esses livros e já distribuímos 220 mil livros no nosso território. E hoje vamos distribuir mais um bocado. Acho que nós vamos em pouco tempo já chegar nos 370 mil livros que nós temos. Aliás, quinta-feira, sexta-feira já não tínhamos mais nenhum livro na associação. Todos foram levados e estamos aguardando aí o retorno. O escritório da PV está envolvido em Lorena hoje. Todo mundo está lá entregando um livro, mais do que um livro para as pessoas. Estamos fazendo feiras de saúde lá também. É uma porção de atividade junto com aquela comunidade. Lorena é uma cidade muito querida, é uma cidade pacata, mas a igreja está lá há bastante tempo e temos uma bonita escola. Essa escola tem uma influência grande na cidade e as nossas igrejas também. E uma parceria com a prefeitura, estamos distribuindo esses livros. A prefeitura de Caraguatatuba encomendou 8 mil livros para distribuir. Nós dissemos, não, vamos distribuir, pode deixar que o senhor paga e nós distribuímos. E o prefeito disse, não, nós vamos distribuir os livros também, vocês distribuem outros que vocês queiram fazer o trabalho. E assim outras prefeituras estão sendo contatadas e está havendo um interesse muito grande por parte da Secretaria da Saúde em ter os livros, porque eles são subvencionados, é assim que a gente explica. Esse livro deve valer pelo menos uns 8, 9 reais. E a igreja, através das suas instâncias, está subvencionando para chegar até R$1. E eles ficam felizes por isso. Realmente é um bom livro e tem uma mensagem especial para os nossos dias. Especialíssima para os nossos dias. Vocês não imaginam quantas feiras de saúde nós estamos sendo convocados a realizar. Muitas feiras de saúde. As prefeituras, as escolas públicas estão conclamando a Igreja Adventista para isso. Aqui eu sei que também é um grupo fera nessa área. Nós devemos fazer cada vez mais. Isso está atraindo bastante atenção das pessoas e a igreja está cumprindo a sua função relevante de transformar a realidade da comunidade onde nós vivemos. Então esse é o grande propósito que a igreja tem, essa transformação. Nós estamos transformando de diversas maneiras. Muito bem. Só mais um pequeno recado. Amanhã às 9 horas, aliás, agora às 10 horas, temos o programa Fé para hoje, mas você não vai assistir. Vai assistir amanhã às 9 horas. Fala sobre felicidade no casamento e está bem gostoso, entrevistados bastante especiais. Quero convidar você então para mais essa fase do programa. Muito bem. Há muitos textos lindos da Bíblia, a gente fica sem saber o que pregar exatamente. E durante a semana Deus vai orientando, vai dando uma dica aqui, outra ali, para a gente poder trazer uma mensagem. Acho que os pregadores que estão aqui já passaram por isso, já mudaram a mensagem na hora que estão abrindo a Bíblia, e esse é o toque do Espírito Santo, né? Nem sempre a gente pode romantizar o contato de Deus para conosco, né? As pessoas acham que vem sempre através de sonhos, através de uma visão, através de uma voz clara que fala. Deus tem muitas maneiras de falar. Ele fala pelas crianças, ele fala pelo tempo, ele fala pela espera, ele fala até pelo sofrimento. Deus fala pelo silêncio. E nós temos que estar atentos a todas estas coisas. Deus fala conosco de diversas maneiras.
Talvez se a palavra falar fosse substituída por outra, não sei qual seria, nós entendêssemos melhor o que significa ter esse contato com Deus, essa ligação com Deus. A fala é o que nós usamos, mas nós também usamos uma comunicação não verbal, e Deus se comunica muito não verbalmente conosco. Fala ao nosso coração. Esse é a relação mística com o Senhor, ela é mística mesmo. Bom, há um texto na Bíblia que me impressionou esses dias, eu quero compartilhar com vocês. Eu já usei-o em outras ocasiões, mas aqui parece ter um sabor especial. Em Lucas capítulo 2, quero convidar você para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2. Bom, Lucas, todos nós sabemos, estamos estudando, né, a respeito de Lucas. É alguém que não conheceu a Jesus pessoalmente, ele nunca andou com Jesus pessoalmente, mas ele conheceu Jesus pelas histórias das outras pessoas, pela vida transformada das outras pessoas. É muito difícil você conhecer uma pessoa, no sentido como Jesus, sem entender os efeitos que esta vida trouxe para a vida das pessoas que foram tocadas. O valor de conhecer a Jesus está muito mais fora da sua biografia e está mais diretamente proporcional à transformação que ele cria na vida das pessoas. É isso que impacta, é isso que chama atenção. Então, falar de Jesus é uma coisa, mostrar Jesus é outra coisa. E Lucas foi impactado por esse Jesus sem conhecê-lo, mas pela vida das pessoas que tiveram contato com ele. Então nós estamos bem distantes desse momento. Estamos distantes do momento, ou do momento dos discípulos que andaram com Jesus, que caminharam a músicas, poesias e sermões e a sonhos de pessoas que gostariam de andar onde Jesus andou. E alguns até já foram. E até alguns se decepcionaram, porque não dá para saber por onde Jesus andou, né? Vamos lá no Monte da Crucifixão, ou Monte Calvário, pode ter sido aqui, mas também pode ter sido ali. Então o nascimento de Jesus pode ter sido aqui, onde a igreja fez alguma coisa, mas também pode ter sido ali. Então muitas pessoas se frustram por não saber exatamente esses detalhes. Aí trazem uma pedrinha de lá, um pouco de areia, um pouco de água, alguma semente, outra coisa e tal, e ficam felizes. A minha avó tinha um pedaço de madeira, ela dizia que era da cruz de Cristo, que na igreja onde ela frequentava tinham dado para ela, mas era redondinho, pequenininho. Eu ficava pensando quando criança, mas de onde será? Porque a gente sempre vê essa cruz grande, né? Deve ter tirado alguém um pedacinho dali. Então isso não é importante. Importante, talvez eu sonhava, puxa, eu queria ter sido discípulo de Jesus, mas aí depois eu fiquei com medo, mas será que eu seria discípulo ou fariseu, né? Estaria do lado dos que criticavam, porque Jesus não veio anunciado por todos os cantos. Aqui está o Filho de Deus. Não, foram momentos e pessoas de experiência com Deus que acabaram enxergando isso. Talvez eu fosse um algoz ali, não? Então é melhor eu estar onde estou e ter visto o que eu vi e ter sentido o que eu senti. Então na realidade nós estamos recebendo por tabela, como aquela brincadeira de dominó, que um cai e os outros vão caindo. Chegou a nossa vez, mas nós não estávamos lá atrás, na experiência com Jesus, andando com Jesus. Mas podemos fazer como Lucas, pegou a experiência de alguém e a relevância da vida de alguém e a transformação da vida de muitas pessoas fizeram com que ele tivesse um quadro real de Jesus. Quando eles estavam pregando o evangelho em Antioquia, eles pregavam o evangelho de uma maneira tão real e falavam de um Cristo tão relevante, um Cristo que andava entre as pessoas, curava, tocava, deixava-se tocar, que as pessoas de Antioquia disseram assim: peraí, então se vocês falam que Jesus era assim e agem assim, vocês são mini cristos, vocês são cristãos. Foi a primeira vez que a palavra cristão apareceu. Estão seguindo a Jesus. Então esse é o nosso moto, esse é o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo. Nós não estivemos lá, nós não andamos como os discípulos, e é tolice também agora andar de barbas longas e cabelos longos e roupas como aquelas que eles usavam. Nós moramos em uma outra época, vivemos numa outra terra, uma outra época, então nós podemos conhecer a relevância na vida das pessoas, e isso tocou o nosso coração. Agora daqui para frente nós temos essa mesma obrigação.
é mostrar o que Cristo fez por nós na vida das pessoas, ou para a vida das pessoas, para que o ciclo não se quebre, para que esse ciclo continue. E esse aumento, essa progressão, que não é simples, ela é uma progressão tremenda de crescimento da igreja, possa dar a sua continuidade. Nós vamos ver a vida de um homem simples aqui. Não tem muita história dele aqui. Nos textos seguintes aparece uma mulher também, e a Bíblia dá mais detalhes dela do que dele. Mas são duas pessoas fundamentais. Vamos tirar algumas lições deste texto bíblico que começa no verso 25, 2 de Lucas 25. Fala de Simeão. Simeão tem um nome bem curioso. Não sei se alguém aqui chama-se Simeão, ou é chamado por Simeão. Tem algum Simeão aqui? Ok, é um bom nome para dar para um filho. Simeão quer dizer ouvir. É bonito isso, né? As pessoas estão mais preocupadas em falar do que ouvir, né? Ouvir, alguém que ouve, alguém que ouve, alguém que está disposto a abrir o coração, alguém que não é copo cheio, alguém que está sempre disposto a aprender. Uma pessoa que está sempre disposta a aprender, a abrir seu coração para novas verdades, ou para a ampliação de uma verdade que já é mantida no coração, essa é uma pessoa feliz. Ontem eu conversei com um casal, eles estão indo para o NASP, ele é peruano, ela também, uma bebezinha que nasceu aqui no Brasil. Ele está no seu 3º doutorado. Impressionante, um rapaz novo. Ele disse: eu vou para o NASP, mas eu quero fazer um 4º doutorado ainda. É meu pai, vontade de aprender, não? Tem gente que é assim. E a filhinha dele, bem interessante, na minha sala tem alguns livros, e ela já foi para os livros e começou a pegar livros e mexer com livros, e a mãe disse assim, ela gosta muito de livros. Que abençoada criança, né? Eu até dei um livro para ela. E ela foi bem no dicionário de francês. Eu não sei o que ela viu no dicionário de francês. E ela começou a virar as páginas e gostou. Se posso levar? Pode levar. Então você tem que decorar 5 palavras e depois me dizer aqui, né? Criança que gosta de livros. Eu vi no programa da Darlene, acho que essa semana, ali um monte de professoras sentadas. Eu vi rapidinho, quando estava lá no Novo Tempo. E algumas estavam mostrando, umas pedagogas mostrando que a criança também pode fazer com o dedinho assim no livro, né? Não precisa ser no iPad. E que ela aprende muito mais, e tocar, e desenhar, e fazer. Então, que importância é essa? Que importante dar à criança essa oportunidade dela não só viver nesse mundo virtual, né? Mas nesse mundo de pegar. Eu não me desapego dos meus livros, né? Tem aí os livros para ler aí nos iPhones, iPads, etc. da vida, mas eu não me desapego dos livros. Eu gosto muito de livros, tocar no livro, riscar o livro. Também dá para fazer isso, me disseram, no iPhone, no iPad, mas eu gosto dali de tocar. Como é importante incentivar uma criança a amar livros, gostar de ler, gostar de aprender, gostar de ouvir as histórias que a gente conta. E esse nome muito sugestivo de Simeão, ouvir. Alguém que estava disposto a ouvir. Não fala quase nada da vida dele, mas diz o suficiente para saber que ele era um tremendo de um homem. Vamos ler o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Lucas 2:25. Isso. 2:25. Pronto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso. São 2 características espetaculares, não? Justo, piedoso. O que é uma pessoa justa? Quando a gente diz assim, saia justa, é alguma coisa apertada, né? Você me colocou numa situação, numa encruzilhada. Mas não é essa a intenção da palavra justo aqui. Justo é uma coisa que não é nem larga nem apertada. É justo. Dá certinho. Talvez aquela roupa que você foi colocar hoje cedo estava um pouco apertada. Ou estava larga, como a minha. Eu gosto de pegar esse terno porque ele é largo. Eu tenho outros que não gosto muito. Mas é uma coisa justa, na medida. Foi feita para você. Foi feita para você. Uma pessoa justa é uma pessoa que é equilibrada.
É uma pessoa que não grita, nem fica calada. É uma pessoa que sabe colocar suas palavras. E nós estamos vivendo numa época em que aprender a colocar as palavras é uma das coisas mais desafiadoras na hora certa. Muita gente fala a coisa certa na hora errada. Dá uma certa tranquilidade, porque eu falei, viu? Falei, acabei, pronto. Mas falou na hora errada, então não serve. Parece que os maiores sermões são dados na pior hora, e eles acabam se perdendo no espaço. Eu sou pai, você é filho. Nós damos e recebemos sermões, né? Oxalá que esses sermões sempre cheguem não na forma de um sermão, que é uma coisa desagradável, já a própria mente já nos condiciona assim, tomou um sermão, né? Ou a palavra certa na hora certa, no tom certo, na quantidade certa, no volume, tudo certinho. Chamar a atenção de uma pessoa é uma arte. E muitas vezes nós nos esquecemos de como gostamos de ser tratados. É só pensar um pouco nisso, para poder saber como tratar as pessoas. Bom, essa pessoa deve ser sensível. Nós temos 2 filhos, minha esposa está aqui hoje me acompanhando, mas nós temos 2 filhos, e cada um era diferente. Para chamar a atenção de um, era de um jeito, chamar a atenção do outro, era de outro jeito. Até para discipliná-los. O mais velho, um tapinha na poupança resolvia. O mais novo não. Nunca fizemos isso, mas podia dar a maior surra do mundo. Para ele era. Um você tinha que incentivar para comer, o outro você tinha que desincentivar para comer. Para um sentar-se na cadeira 5 minutos era a pior das disciplinas. Aí então a Super Nani inventou esse negócio do cantinho da disciplina, que é uma coisa interessante. Para o outro, podia deixar 3 horas na cadeira, ele ficava feliz da vida. Aí estava bom demais. As pessoas são diferentes, devem ser abordadas de maneiras diferentes. Saber ser justo para as pessoas. Se você quer contribuir com uma pessoa, estude como é que essa pessoa vai receber a sua reprimenda, orientação ou disciplina. Porque se não for dar certo, disciplinar por disciplinar não vale nada. Chamar atenção por chamar atenção não vale nada. Justo. Você gosta de uma pessoa justa. E quando você tem um problema, você quer que alguém justo resolva o seu problema. A gente olha para os juízes instituídos pelo país, imagina que eles são pessoas justas. Eles vão olhar os 2 lados. Por isso que a justiça tem aquela figura cega e a balança. Você não pode pender nem para um lado nem para o outro. Tem que ser justa, justiça. Isso não é uma coisa humana. Essa característica já indica que Simeão, o que gostava de ouvir, era uma pessoa que tinha um poder maior fora da sua vida para conduzir a sua vida. Por isso ele era justo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que não há um justo sequer. Então como é que ele consegue ser justo? Se não há um justo sequer. Não há quem pratique a justiça. Mas a palavra diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. São novas criaturas. Só em Cristo Jesus nós podemos também entender e praticar a justiça dele para a nossa vida e para a vida das pessoas. Aí a Bíblia diz que este Simeão era piedoso. Bom, pio, de puro, ações puras, de piedade, ouvir primeiro para depois falar. São 2 coisas que, sinceramente, eu oro a Deus para ter: justiça e piedade. É um equilíbrio perfeito. Parece que estas coisas estão dentro do coração de Deus, que é um misto de justiça e de misericórdia. As 2 coisas agindo juntamente. Justo, porém misericordioso. E Davi dizia assim: eu prefiro receber o castigo do Senhor, não de um povo aí qualquer, não de um rei que vem aqui tomar-nos. Senhor, por favor, pode me castigar. Eu sei que o Senhor é justo e misericordioso. Eu não vou ficar sem, mas vou ser respeitado. É assim que Deus age. Deus não tira nada daquilo que você merece.
E essa é a ideia que muitas vezes o mal coloca diante da gente. Deus está tirando alguma coisa que eu poderia ter. Deus é um desmancha-prazeres. Não. Ele é justo e misericordioso. Duas características de Deus vistas na vida de um homem. E aí, quando eu estava estudando esse texto, eu percebi que tem pouca informação sobre Simeão. Depois eu cheguei à conclusão, para que mais informação do que essa? Saber que uma pessoa é justa e piedosa. Eu não preciso saber mais nada dela. Porque quando eu olho uma pessoa justa e piedosa, eu enxergo o Senhor Jesus no coração dela. E não há maior característica na vida de uma pessoa do que ter o Senhor Jesus dirigindo a sua vida. Amém? Esse deve ser o nosso propósito. Mas eu deixei de propósito aqui um outro item. Justo, piedoso. O verso continua e diz assim: que esperava a consolação de Israel. Para mim aqui uma parada boa aqui. Esperava a consolação de Israel. Desde quando se esperava a consolação? Não vou dizer Israel. Desde quando se esperava esta consolação? Desde que o momento que Deus matou o cordeiro lá no jardim do Éden e disse para Adão e Eva: bom, esse cordeiro sou eu. Eu vou ter que colocar inimizade entre você e o diabo, sua descendência e o diabo. Eu vou ter que colocar inimizade. Nós vamos ter que trabalhar para isso, porque agora vocês são amigos e você, homem, se tornou meu inimigo. Então eu vou trabalhar para que você seja novamente meu amigo. Uma outra linguagem que aparece na Bíblia toda. Você, minha esposa, Eva e Adão, Adão e Eva, vocês que são a minha esposa, me traíram com um outro. Eu vou ficar atrás de vocês, porque eu quero vocês de volta. É um marido traído correndo atrás da esposa. Ele não desistiu, não desiste e não desistirá. No final, a esposa vai vir ao seu encontro, ataviada como uma noiva, diz a Bíblia no Apocalipse. E as coisas vão estar resolvidas. Mas a Bíblia toda conta essa história de um marido traído, que não desiste. Aí está lá Salomão falando em Cantares, aí está lá o livro de Oséias, estão ali as linguagens, ou a linguagem de vocês estão adulterando com outros deuses. Essa linguagem toda é de um marido traído. E ele não desiste. Neste momento, pode-se dizer que começou a consolação de Israel. Nesse momento foi dada a promessa, e a partir dali se esperava o Messias, talvez num primogênito, num filho de um sacerdote, no filho de um rei. De onde virá? Bom, da raiz de Davi, já sabemos. Mas quem será? Onde está a consolação de Israel? A dificuldade que nós temos hoje de esperar Jesus é a mesma que eles tinham de esperar a Jesus. Quando virá? Muitas pessoas desistiram pelo caminho, como muitas desistem pelo caminho hoje. Quando Jesus vai voltar? Muitos sinais foram dados para este primeiro evento, essa primeira vinda de Jesus, bebê e morrendo na cruz. Muitos sinais também estão sendo dados agora para indicar a proximidade da volta de Jesus. Infelizes são os que se apegam aos sinais. Os sinais são dados para mostrar o caminho, mas eles não devem ser a razão da minha vida. Eu me preocupo muito com pessoas que se apegam a sinais e ficam o tempo todo, ficam gastando o tempo que poderiam estar pregando o Evangelho, ou crescendo espiritualmente, na soma, na contabilidade dos sinais do reino. Tem os sinais do reino e tem os sinais do pecado. A maioria desses sinais que a gente diz que são de Deus são do diabo. Fome, peste, é tudo do diabo. Isso não é sinal de Deus. Isso é o sinal dele, mostrando que não deu certo o seu reino. Agora muita gente fica aferrada a isso. O que Papa disse, o que o outro disse, o que aconteceu ali, o que foi. E surgem vídeos aqui, surgem vídeos ali, de pessoas que não tem nada que fazer. Apenas ficar buscando ideias e fontes, etc., para dizer o quê? Está vindo. Isso eu já sei. Que ele está vindo, eu já sei. É só respirar um pouquinho o nosso ar. Pronto. Esse mundo está acabando. É só dar uma olhadinha na televisão. Não precisa assistir da Atena, Ratinho, essas coisas. Mas dá uma olhada. É isso.
São coisas que estão apontando, e para mim isso chega. Eu não preciso me preocupar com outra coisa, a não ser me preparar para isso. O casamento está marcado. É só me preparar. O dia eu não sei, ok, isso não faz diferença nenhuma para a vida de ninguém. Que Jesus pode voltar hoje para alguém que mora no hospital. Como? Ele vai para o céu? Não, a gente sabe que não vai para o céu. A pessoa dormiu, está aguardando. O Senhor vem, e quem dorme não sabe quanto tempo dormiu, não tem noção de tempo, pode dormir 400 anos o sono da morte, quando abrir os olhos vai achar que foi há um segundo atrás. Então não importa para a gente. Esse homem estava preparado para ver a consolação de Israel, estava buscando ver a consolação de Israel. E não pensem, os irmãos, que não havia falsos cristos naquela época, ou falsos messias. Um comentarista disse assim: Barrabás era um falso messias, que ele queria libertar o povo da maneira dele, queria libertar Israel da maneira dele. Era um messias. E quando aquela brincadeira da cruz, né? Que farei desse Jesus chamado Cristo? Porque diz que é Jesus Barrabás. O nome aí não importa. Ninguém estava esperando um Jesus, estava esperando um Messias. A consolação de Israel, o cumprimento da promessa. E aqui mostra uma pessoa, eu imagino, velhinha, porque está na sequência de Ana, que tinha 100 e lá vai, 103, 105 anos quando viu Jesus. Aqui era uma pessoa idosa. Alguns acham que ele era sacerdote, estava sempre no templo. Não sei, não tem muita informação. As informações são justo e piedoso e esperava. Vamos esperar. Não vamos ficar apavorados, ele vai vir. E no caso dele, ele viu. E quem era o autor de alimentá-lo para esperar a consolação de Israel? Era o Espírito Santo. Era o Consolador que já agia, sempre agiu, como membro da Trindade. Sempre agiu. Estava lá, falando ao seu coração, dando-lhe toques. A proximidade com a vontade de Deus, a justiça que vinha de Deus e a piedade faziam-no entender, compreender as palavras de Deus mais do que qualquer outra pessoa. Esse menino vai ser apresentado, como disse o pastor Darcy, 45 dias. Vai ser apresentado. Bom, ele vai ser apresentado. Vamos estar por aqui. Cada família que chegava seria aquela. A família podia ser bonita, podia ser... E era uma família diferente. Era um homem mais velho com uma mulher mais nova. Ao entrarem, poderiam estar pensando: ali está o pai dela, o avô da criança. José tinha idade para isso, mas era o marido, era uma família diferente. Não comum talvez naquela época. Mas ele estava atento, aguardando a entrada de um por um. A sua fé estava na consolação, muito mais do que nos sinais. A nossa fé não deve estar baseada nos sinais, ela deve estar baseada na consolação, na volta de Jesus eminente, no nosso compromisso de estarmos prontos. Se ele vem hoje, amanhã, depois, não importa. Se ele vier depois que eu morrer, não importa. Importa estarmos ligados na consolação. Ligados na consolação significa ter a palavra no coração, estar em estreiteza com o Senhor. Embora pareça tardia, ele vai vir na hora certa. Aí está um homem que esperava a consolação de Israel, a primeira vinda de Jesus, e não desistiu, ficou ali no templo. Agora eu quero expandir um pouquinho mais aqui. Deveria ter havido outros Simeões que aguardaram também a vinda do primeiro Messias e morreram bem antes de Simeão. Aguardaram e os olhos não viram, mas eles morreram na consolação. Era como se o Senhor tivesse vindo ao coração deles. Não é importante isso, saber quando ele vai voltar. O importante é saber se eu quero que ele volte, se eu busco estar preparado para o momento da volta dele.
isso é o mais importante caminho que podemos seguir. Mas a Bíblia segue. Diz que revelaram-lhe o Espírito, verso 26, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o filho Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vamos falar de outros Simeões que não tocaram, não pegaram a Jesus nos braços, mas que morreram em paz também. Porque não viram, não tocaram, mas pela fé viram a vinda do Salvador. Pela experiência com Deus, pela ligação com Deus, viram o Salvador. Não importa se vamos ver o Salvador agora, mas Ele vai voltar. E pela fé devemos nutrir em nosso coração a vinda dEle. Pela fé devemos nutrir em nosso coração a presença dEle conosco. Pela fé devemos nutrir em nosso coração que essa esperança, a consolação de Israel, já se cumpriu porque eu o aceitei como meu Salvador. E a maior experiência cristã é viver na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. É viver agora. É ter essa certeza agora. Você nunca está sozinho. Esse homem voltou para casa muitas vezes, sem ter visto, mas ele sabia que o Senhor ia cumprir sua promessa. Se ele tivesse morrido, ele estava feliz. Mas agora Deus lhe deu mais ainda do que ele pediu. Isso você vai ver e vai tocar. Quando nós andamos com o Senhor, os nossos filhos veem o Senhor na nossa vida. Os vizinhos veem o Senhor na nossa vida. É exatamente o que Lucas viu para escrever estes relatos e para crer em Cristo. Ele viu Cristo na vida das pessoas. O que mais precisamos, e é muito simples. A vida cristã é muito simples. O que mais necessitamos é que as pessoas vejam este Cristo na nossa vida e vejam a nossa certeza de que Ele existe, que Ele vai vir e já veio no meu coração. É muito simples. João diz assim: o reino de Deus está entre nós, já veio. O reino de Deus está no seu coração, ou deveria estar, já veio. Mas um dia Ele vai vir para confirmar isso, e que possamos estar bem animados para mostrar para as pessoas, não essa semana, não pelo livro, não pelo papel que temos que buscar alguém, mas pelo interesse de que essas pessoas possam dar continuidade àquilo que foi começado lá atrás, aquilo que passou por nós como discípulos de Cristo e que vai estar no coração de alguém por nossa causa, por nosso intermédio, usados por Deus para transformar os corações. Que Deus abençoe você. Que desta manhã e nesta manhã você possa dizer como Simeão: me dá o bom descanso, Senhor, porque eu já vi o Senhor. Eu já toquei no Senhor pela fé. Eu já andei com o Senhor pela fé. Ele é meu. E não importa que Ele demore 10 anos, 20 anos ou 100 anos, eu estou aqui. Mais do que nunca, quero vê-lo pela fé. E um dia tocar nele com estas mãos, abraçá-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos ajude para isso. Se você quiser ter esta experiência nesse momento, curva a sua fronte, peça a Deus. Ore nesse momento, eu vou orar no final.
Senhor, a justiça e a misericórdia para o nosso coração. Que assim como recebemos, possamos também mostrar para as pessoas que precisam dar continuidade a esse ciclo de discipulado. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, que possamos ter a experiência de poder ter colocado os nossos braços, não no menino Jesus, mas no Salvador ressurreto da cruz, naquele que nos deu e nos dá a liberdade, naquele que nos dá a esperança, naquele que nos dá a consolação, para mantermos a nossa fé firme, que não desistamos de nenhum passo na tua direção. Se algumas coisas estão nos impedindo na vida de podermos olhar com mais clareza, se a falta da fé, se uma doença, o desemprego, se uma crítica, Senhor, que essas coisas possam ser despejadas, para que possamos olhar inteiramente para o Senhor que nos conduz, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vem aí, de 6 de julho a 1º de agosto, Princípios de Saúde e Evangelismo, um curso completo para o seu crescimento físico, mental e espiritual. Aulas de nutrição, doenças comuns, culinária saudável e ainda Santuário, Profecias de Daniel, eventos finais e muito mais. Realização Viva, Espaço Educativo de Saúde. Mais informações no mural da igreja. Esperamos você para mais um estudo sobre o Apocalipse, neste domingo, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. A Assistência Social Adventista ASA pede que os irmãos colaborem com cobertores, edredons e mantas, pois o frio está chegando e temos muitos necessitados para atender. Estamos com a campanha do Tricô 2015. Você pode ajudar-nos a tricotar ou doar novelos de lã de 100 gramas. Contamos com a sua ajuda para fazermos botas e gorros de lã para os amigos do Lar São Vicente de Paula. Amigos da Balança, todas as segundas-feiras às 7 da noite aqui na igreja. Um novo estilo de vida, palestras e muitos amigos esperam por você. Prepare-se para a vigília distrital no dia 30 de maio, das 10 da noite às 6 da manhã. Teremos uma linda cerimônia de Santa Ceia. Imperdível. Traga amigos, será um evento muito especial. Atenção jovem com mais de 16 anos. De 19 a 21 de junho, você vai participar de um grande evento de jovens em Nazaré Paulista. É a Campal Jovem da APV. Atenção! As inscrições são somente até o dia 25 de maio, próxima segunda-feira. O valor é super acessível. Mais informações com Moura Neto.